Oi, gente, bom dia. Como vocês estão, pessoal? Vamos dar início à nossa atividade de hoje, nossa aula de História. Vamos fazer uma atividade no livro integrado, das páginas 436 até a 441. Então, nosso assunto é sobre a República Populista, que foi de 1945 até 1964. Então, a República Populista é um período da história do Brasil que tem início com o fim do governo de José Linhares, que por sua vez teve início após a renúncia forçada de Vargas, pondo fim ao Estado Novo. Então, após o fim do Estado Novo, em 1945, o presidente, os governadores e os prefeitos voltaram a ser escolhidos pelo voto. Em 1945 a 1964, o Brasil vivenciou o auge dos governos populistas, que tomam medidas de ganhar o apoio da população. As suas principais características são carismas, atitudes paternalistas e autoritárias. Então, nós vamos conhecer cada governo, tá? Desse período. Temos aí Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, João Café Filho. Vamos conhecer um pouquinho do governo de Eurico Gaspar Dutra. No governo Dutra foi elaborada uma nova Constituição, também foi construída a rodovia Rio-São Paulo, que também leva o nome dele, Rodovia Presidente Dutra, e inaugurada a hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia. Também foram fechados os sindicatos e os sindicalistas de oposição foram presos. No governo de Getúlio Vargas, que foi de 1951 a 1954, ele foi eleito novamente, dessa vez por vias democráticas. Ele adotou em seu novo governo uma política de defesa de empresas nacionais. Durante o seu governo foi criado o BNDE, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Também foi criada a Petrobras, que é a responsável pela extração de petróleo, e a Companhia Vale do Rio Doce para a exploração e exportação de minério de ferro. Depois, o governo de João Café Filho, que foi de 1954 a 1955. Ele era vice de Getúlio Vargas, assumiu após a morte dele. Seu governo teve características conciliadoras, contou também com a participação de militares, empresários e políticos, e ele buscou reduzir gastos públicos para combater as dificuldades econômicas. No governo de Juscelino Kubitschek, ele incentivou a industrialização do país, com investimentos em ferrovias, rodovias, portos, refinamento de petróleo, energia elétrica. O seu lema era 50 anos em 5. Ele queria acelerar o desenvolvimento brasileiro, realizando em 5 anos o que demoraria 50 anos para ser feito. Uma das suas principais realizações foi a construção da nova capital do país, que é Brasília. Depois veio Jânio Quadros. Foi de 31 de janeiro a 25 de agosto de 1961. A principal proposta de Jânio era varrer a corrupção e acabar com a inflação. Ele procurou governar sem alianças com partidos e sem o apoio do Congresso. Isolado politicamente, renunciou em 25 de agosto de 1961. João Goulart foi de 1961 a 1964. Ele era o vice de Jânio Quadros, assumiu após a sua renúncia. Ele defendia a reforma agrária, a reforma educacional e a reforma urbana. Tinha como meta a implementação do plano trienal, que incluía a nacionalização de vários setores industriais, como os de energia elétrica e refino de petróleo. Ele foi deposto por militares em 31 de março de 64, sob a alegação de que o seu governo culminaria com a implantação de uma ditadura comunista no Brasil.
Vamos para as atividades. Primeiro, assinale a definição correta de populismo. É um regime político em que o povo escolhe os seus representantes por meio do voto direto. É um fenômeno político que ocorreu especialmente entre as décadas de 1930 e 1960. Os governantes, de modo geral, eram autoritários, paternalistas e carismáticos. Fenômeno político que ocorreu entre as décadas de 1930 e 1960. Os governantes populistas eram impessoais, críticos ao paternalismo e autoritarismo e não tinham um apelo sentimental entre a população. No segundo, você vai completar as frases usando um dos termos sugeridos. Com o fim do Estado Novo, o presidente, os governadores e os prefeitos voltaram a ser depostos, eleitos, apoiados pelo povo. Durante a República Populista, o Brasil foi governado por civis, militares ou religiosos. No terceiro, você vai relacionar as colunas: A para Getúlio Vargas, B para Juscelino Kubitschek, C, Jânio Quadros e D, João Goulart. Quarto quesito. Observar a fotografia de Jânio Quadros na página 437 e vai elaborar uma legenda para ela. No quinto, você vai citar os principais objetivos políticos do governo de Juscelino Kubitschek. A transferência da capital para Brasília. Um dos principais objetivos de Juscelino Kubitschek, ele queria transferir a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, para Brasília, no interior do país. Brasília é uma cidade planejada. Ela foi projetada por Lúcio Costa, que era um urbanista, e pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O projeto da cidade, na época, ele era considerado muito inovador e grandioso, fazia parte dos planos de modernização e desenvolvimento do país. Durante esse período, grande número de pessoas e empresas migraram para a região da futura sede do país para trabalhar na construção da cidade. Então, novos bairros foram formados para abrigar os migrantes, as pessoas que vinham de outros estados para trabalhar em Brasília. Na maioria deles eram os nordestinos, que eram em áreas próximas ao espaço urbano do plano piloto. Com o passar do tempo, esses bairros cresceram e tornaram-se cidades satélites. A cidade satélite é um centro urbano criado aos arredores de uma grande cidade. Por que Brasília foi projetada nesse formato? Faça uma pesquisa para saber. Então, nessa primeira gravura, você tem a imagem, né? O plano piloto de Brasília, de 1957. E embaixo você tem a segunda foto, que é a construção da nova capital, que começou no ano de 1956 e foi inaugurada em 1960. Nessa fotografia aí foi tirada em 2019. Nessa pesquisa você pode responder no seu caderno. As transformações urbanas. Desde o início do século XX, o Brasil passou por uma série de transformações e durante o período da República, essas transformações elas se intensificaram principalmente relacionadas à urbanização. Então, observe os dados do quadro. A distribuição da população brasileira. O ano, o número de habitantes, a população rural e a população urbana. População rural, a população que morava no interior, a população urbana que morava na cidade grande. Então, observe. Entre as décadas de 1940 e 1960, a industrialização se fortaleceu na região sudeste do Brasil, o que colaborou para o crescimento das cidades dessa região.
parte da população da área rural migrou para a área urbana, ou seja, eles saíram do interior e foram para os centros da cidade, em busca de quê? De melhores condições de vida. Então, esse fenômeno migratório foi chamado de êxodo rural, que é a saída das pessoas do interior para as grandes cidades. O processo de urbanização do Brasil não foi igual em todo o território. Na década de 40, por exemplo, lá na região centro-oeste, ela era menos urbanizada. Era cerca de 21% da população vivia em cidades. Já a região sudeste era a mais urbanizada na mesma década, 39% morava em áreas urbanas. E hoje em dia a população brasileira é majoritariamente urbana, ou seja, mais de 80% das pessoas vivem em cidades. A urbanização do Brasil melhorou as condições de vida da população, mas também trouxe alguns problemas, como a ampliação do número de habitações irregulares, cresceu muito, a falta de saneamento básico, né? Aumento da poluição, a falta de transporte público de qualidade e em quantidade satisfatória, e enchentes causadas pela ausência de planejamento urbano. Aí vocês têm um gráfico da população brasileira em milhões de pessoas em 2010, tá? A população rural e a população urbana. A fonte do IBGE foi do Censo Demográfico de 2010, tá? Responda as questões. O crescimento urbano ocorreu da mesma forma em todas as regiões, sim ou não? Por quê? Quais foram os motivos do aumento populacional nas áreas urbanas no século XX? O que foi que levou a ter o aumento da população nessas áreas? Terceiro, assinale a alternativa que explica os maiores problemas gerados pela urbanização. A melhoria imediata das condições de saneamento e educação, habitações irregulares, enchentes, precariedade de transporte público, a diminuição do número de enchentes, planejamento urbano satisfatório para a resolução de eventuais problemas de transporte público. Faça uma lista do que é essencial em uma cidade para as pessoas viverem bem. Depois, apresente os resultados. Você pode escrever no próprio caderno, certo? Então, chegamos a mais um final de atividade. Respondam com bastante atenção e envie para a correção. Envie para a correção. Um ótimo dia a todos. Fiquem com Deus.